Capítulo 240 O Diabo do Abismo 1. Na frente deles estava um demônio de cabelos prateados com enormes asas negras. Por um lado, Lúcifer parecia selvagem, como um verdadeiro demônio, mas também possuía um lado digno, como um arcanjo. Eu vi você derrotar Cruella e Harpes das profundezas do abismo, Rafael, Lúcifer disse ao Wilk enquanto o encarava com seus penetrantes olhos vermelhos. Desde que viu e vivenciou o fim de seus dois antigos companheiros, Lúcifer entendeu que deveria permanecer vigilante durante sua batalha com o Wilk. Ele não toleraria nenhum erro auto-infligido, pois esperou quase uma eternidade por esse momento. Você, assim como eles, será derrotado por mim, Lúcifer. Aquele que perdeu sua intenção original e corrompeu seu próprio coração perecerá nesta terra, o Wilk declarou. Perdi minha intenção original. Acho que você mudou completamente. Bem, já que você reencarnou como humano e aceitou os poderes demoníacos do Lorde Demônio anterior, você provavelmente não é o Rafael que eu conheço. Sua memória também estará incompleta. Lúcifer não reconheceu o Wilk como um antigo colega. O arcanjo Rafael estava morto, então o que estava diante dele era apenas a sombra de Rafael. Entretanto, se não fosse por Rafael, Lúcifer não teria sobrevivido, então ele manteve um grau básico de cortesia. Pretendo recuperar minha memória através das deusas de Urdarbrum. Além disso, mesmo que eu tenha que sentar no trono do Lorde Demônio, eu me certificarei de completar com sucesso o plano Odisseia, o Wilk respondeu. Você ainda está falando sobre aquele plano tolo. Admito que o código irregular que você inseriu no sistema foi um grande golpe para o Criador. Mas não foi o suficiente para tirá-lo de lá. Naquela época, você deveria ter acabado com o mundo celestial obtendo os poderes demoníacos, retrucou Lúcifer. Se você está interessado em arruinar o mundo, vá até Aleister ou Lilith. Eu continuarei com meu plano atual, respondeu o Wilk. Com a ajuda de Aderia Rodinos, ele acreditava que seria capaz de consertar o sistema e colocá-lo na direção certa. Enquanto o Wilk mantinha sua posição, Lúcifer suspirou. Mesmo que você tenha reencarnado como humano, você ainda é muito teimoso e excessivamente positivo. Se você está tão decidido a permanecer teimoso, eu terei que ser aquele que te nega e abre seus olhos para a realidade deste mundo. Vai Quando Lúcifer abriu suas asas, os céus e a terra ficaram pretos, e um vórtice negro surgiu do chão. Ao mesmo tempo, fendas e rachaduras profundas começaram a se espalhar em todas as direções. O Wilk e seu grupo se aproximaram do solo após o desastre natural. Ele provavelmente tomará conta do ambiente com seu espaço absoluto em breve. Tendo lutado contra Harpes antes, o Wilk entendeu aproximadamente o padrão de ataque. O Wilk agiu primeiro, estendendo os poderes demoníacos de Azura por todo o espaço. Olá! Versérios gritou ferozmente e emitiu um clarão escuro como breu. Lúcifer, que viu as ações de Wilk e a aparição de Versérios, riu alto como se estivesse assistindo a algo engraçado. Você acha que um corpo humano pode trazer completamente à tona a escuridão do abismo? O eu atual e o você atual possuem vasos diferentes e, portanto, potencial diferente. Não importa quantas vezes você cruzou seus limites, eu comecei de um ponto que você nunca alcançará. Chamas azuis caíam como chuva do céu escuro. Depois disso, a chama azul cobriu metade do espaço. Saha! Os poderes demoníacos sombrios de Azura começaram a lutar contra as chamas azuis. Queijo! O Wilk cerrou os dentes diante da pressão que parecia vir de todos os lugares. Como Lúcifer disse, ele estava preso em uma situação em que havia uma diferença marcante no uso de poder e competência. Como ele era um anjo caído que aceitou completamente a magia do abismo, Lúcifer era poderoso o suficiente para subjugar facilmente os reis demônios que o Wilk havia reunido. Ele também estava sobrecarregando o Wilk. O que devemos fazer, Azura, gritou um rei demônio. Acho que seria melhor assumir a liderança antes que a situação fique mais desvantajosa, outro acrescentou com um gemido. Os reis demônios, que estavam flutuando no ar para evitar a chama azul, pediram que o Wilk tomasse uma decisão. O Wilk acenou com a cabeça e respondeu com uma expressão firme. De agora em diante, faremos um ataque total. Vamos coordenar nossos movimentos como discutimos antes. Aqueles que se especializaram em técnicas de perturbação foram colocados em médio alcance, enquanto aqueles que se especializaram em ataques corpo a corpo foram colocados em um alcance mais próximo de Lúcifer. Aqueles que se especializaram em ataques mágicos deveriam lutar a longa distância. Sua interconexão e segurança foram alcançadas maximizando as características, habilidades e tecnologias de cada indivíduo. Quando Rohan e Lisa foram colocados em batalha, Helena, que estava ao lado de Wilk, fortaleceu sua barreira defensiva.
Clarão. A barreira defensiva de Helena era necessária quando Ulk foi derrotado na luta de Momentum. Ela teria que proteger o Ulk e Arhen. Procure outro jeito. Assim como você fez quando derrotou Cruella e Harpis, Helena insistiu entre dentes. Tem algo que eu queria tentar. Só estou procurando a oportunidade certa, o Ulk respondeu calmamente. O Graal profano de Lilith. Ela amplificava muito a magia do abismo, mas só podia ser usada a uma distância limitada. Além disso, ele tinha o Absorber Trigger, um artefato que lhe permitia prender alvos que usavam magia, poderes demoníacos. Ambas eram as cartas escondidas de Ulk. Infelizmente, Lúcifer conhecia sua mão. Preciso mudar o padrão do meu ataque. Enquanto os reis demônios e os dois homúnculos estavam ganhando tempo para ele, Ulk teve que identificar as fraquezas e aberturas de Lúcifer. Ulk acalmou sua energia demoníaca rugindo, que parecia querer enlouquecer, e observou Lúcifer cuidadosamente. Ele estava voando para frente e para trás e lidando com os ataques de seus inimigos. Ele tinha uma expressão irritada. Quang. Estrondo. Saha. Sopro 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 sopro. Lúcifer bloqueou confortavelmente vários tipos de ataques exclusivos de habilidades, armas e habilidades, como se estivesse espantando moscas. Os 72 reis demônios. Eu já considerei tomar todos vocês sob meu controle. No entanto, a existência de Lemegeton tornou essa decisão discutível, Lúcifer calmamente comentou. Os 72 reis demônios se originaram do abismo, mas indiretamente pertenciam ao controle do sistema. Nesse sentido, eles estavam fadados a nunca se tornarem demônios completos. Portanto, Lilith, que queria o advento do verdadeiro demônio, esperou pacientemente por um longo tempo no mundo dos demônios. Ela esperava uma pessoa. Alguém que já foi um arcanjo, mas reencarnou para se tornar um ser humano. Alguém que estava completamente livre de todas as restrições do sistema. Para aumentar as chances de sucesso do plano Odisseia, Rafael injetou um código irregular em sua própria alma, pensou Ulk. Embora fosse apenas um protótipo, o código irregular mudou fundamentalmente o arcanjo Rafael e destruiu as limitações do sistema que o Criador secretamente codificou em seus seguidores. Portanto, Rafael pode ser considerado o verdadeiro receptáculo do Lorde Demônio. No entanto, ele agora era um humano que havia perdido muitas de suas características ideais originais. Era difícil esperar sucesso na reimplementação do plano Odisseia com tal órgão. Em vez de esperar que um futuro incerto se desenrole, vou mudar tudo, pensou Lúcifer ao mesmo tempo. Como resultado de passar quase uma eternidade no abismo, ele ficou completamente livre da influência do Criador. Ele usaria força bruta e renasceria como uma pessoa transcendente, erodindo gradualmente o mundo que o Criador criou. Ele pisotearia e destruiria tudo que estivesse em seu caminho. Enquanto pensava em executar esse plano tumultuado, Lúcifer olhou para Rohan que se aproximava. Ele então levantou o dedo. Quaeng! Com uma explosão repentina, Rohan foi envolvido em poeira cinza. Depois disso, Rohan caiu no chão enquanto espumava pela boca. Lisa, que estava atrás dele, moveu seu pequeno corpo para baixo para salvá-lo. Homúnculos. Eles são seres incômodos criados pelos deuses. Vocês dois desaparecerão juntos. Lisa, que segurava Rohan, foi imediatamente coberta por chamas frias. Em pouco tempo, os dois homúnculos ficaram cobertos de gelo e se enterraram no chão como icebergs. Koong. Os reis demônios que viram essa cena se entreolharam com expressões tensas. Aquele cara usa as mesmas habilidades dos dragões. Precisamos ter muito cuidado ao nos aproximar dele. Lúcifer, o antigo demônio, era incompreensivelmente forte. Comparado a ele, o anjo caído Cruella era como um cachorrinho latindo na frente de um leão. Cruella estava apenas corrompida. No entanto, Lúcifer havia evoluído para um monstro do abismo. Apóstrofo reticências. A situação parece ruim. Ulk olhou para o ponto onde Rohan e Lisa caíram com uma expressão frustrada. Estava na hora de ele se mudar. Enquanto segurava Versérios com as duas mãos, Ulk perguntou a Helena. Helena, você pode causar dano àquele cara com o Santo Graal que você tem? É possível. No entanto, o Santo Graal não está em perfeitas condições, então não sei o quão poderoso ele pode ser contra tal entidade. Se a Arca do Conhecimento não fosse reconstruída, o Santo Graal ficaria significativamente limitado em sua função. Ulk assentiu e tirou o Graal profano de Lilith do bolso. Então, use este. Este deve se adequar melhor ao seu gosto. Quando Ulk terminou de falar. Suave tio. O Graal profano de Lilith sugou a magia de Ulk e criou uma esfera escura em volta em um vórtice espiral.
Você vai atacar com isso? Helena perguntou. Por enquanto, sim, respondeu o Wilk. O Wilk lançou o orbe preto como breu. Após ver o ataque vindo em sua direção, Lúcifer invocou sua grande espada flamejante e cortou o orbe ao meio com um único golpe. Fatiar. O contra-ataque não resultou em nada. No entanto, o Wilk não desistiu e ativou o Absorber Trigger. Gigigigigigigi. Uma barreira esférica cobriu Lúcifer, fazendo com que uma corrente negra girasse em torno dele. Então, o Wilk ativou o Graal Profano de Lilith mais uma vez. À medida que os pedaços do orbe preto eram absorvidos pela barreira esférica, a corrente preta dentro da barreira começou a se amplificar. Quagigi. Foi o método que o Wilk usou quando lidou com Aleister no passado. Lúcifer franziu a testa enquanto o mana demoníaco escapava rapidamente de seu corpo. Eu já vi isso antes e pensei que não era grande coisa. No entanto, depois de confrontá-lo de frente, é um grande incômodo. No entanto, é só isso. Um incômodo. Fatiar. Quando Lúcifer balançou sua espada flamejante, a barreira esférica foi cortada ao meio imediatamente. Em teoria, o plano de Wilk funcionou, mas seu poder era fraco demais para manter Lúcifer preso. Isso também não funcionou, murmurou o Wilk. É melhor você parar de brincar assim, Rafael. Quanto mais tempo passar, pior a situação vai ficar para você. As chamas azuis no chão estavam gradualmente subindo mais alto. O espaço absoluto de Lúcifer era um mar de gelo. A chama azul transformava tudo o que tocava em uma massa de gelo, e as massas de gelo sublimavam em gás após um certo período de tempo. Chegou ao ponto em que um confronto cara a cara é inevitável. De repente, ele se lembrou daqueles que estavam na Torre Arcana. Leifina. Seu coração foi tomado por um repentino desejo de conhecê-la naquela situação terrível. Eu voltarei. Estarei com Leifina pelos dias restantes que virão. Para que isso acontecesse, ele teve que lutar contra essa realidade sombria. O Wilk voou em direção a Lúcifer que o esperava e balançou Versérius com uma mão. Uma colisão. Carrengue. Versérius emitiu fumaça preta ao colidir com a Great Flamesword. Uma fissura se formou por um instante, uma rachadura no espaço-tempo. Quagigi. Ao mesmo tempo, o Wilk sentiu um choque como se todos os ossos do seu corpo estivessem quebrados. Queijo. Sangue vermelho escuro escorria de sua boca, e as vibrações do tremor pareciam continuar sem fim dentro de seu corpo. Eu realmente posso morrer se trocar golpes novamente. Ele sentiu como se seus órgãos internos estivessem rompidos. Ele também sentiu que seu sangue estava fluindo para trás, causando ondas excruciantes de dor. Ele sentiu algo semelhante ao lutar contra Harpies, mas foi mais poderoso e difícil de suportar. O Wilk abriu os olhos e olhou para os milhares de tentáculos negros saindo de Lúcifer. Opa! Era hora de ele dar um passo para trás e procurar outra oportunidade. Naquele momento, um buraco negro apareceu no ar e uma entidade apareceu. Era Baal, o primeiro rei demônio. Capítulo 241 O Diabo do Abismo 2. Baal. Por que ele está aqui? Os reis demônios olharam para Baal com expressões assustadas. Eles ouviram recentemente que ele acordou, mas não esperavam que ele aparecesse diante deles com tanta ousadia. Quando todos os olhares estavam voltados para ele, Baal riu com vontade. Oh, vejo que o lixo selado em Lemegeton também está aqui. Aspas reticências. Kelk. Os reis demônios de escalão inferior olharam para Baal enquanto mostravam os dentes. Ele era muito agressivo, mesmo entre os reis demônios agressivos de alto escalão, e não reconhecia aqueles acima do 9º escalão como reis demônios. Por isso, muitos reis demônios detestavam Baal. Baal. Então você deve ser o primeiro rei demônio classificado. Você precisava me ver? Lúcifer perguntou. Porque sim, preciso manter minha promessa a um amigo, Baal respondeu. O amigo de quem Baal falou era Mamon, outro demônio antigo. Mamon trouxe Baal e os outros reis demônios de alto escalão para o seu lado para manter Lúcifer sob controle. Como havia apenas um lugar no trono do Lorde Demônio, o confronto entre os dois demônios antigos era inevitável. Foi prometido a Baal sua posição atual no mundo dos demônios e no Império Sagrado de Aperia em troca de ajudar Mamon. Com 17 dos 72 reis demônios selados e uma missão universal para capturar os reis demônios restantes pendente, a escolha de Baal pode ser considerada excelente. Enquanto Baal respondia confiantemente, Lúcifer calmamente respondeu. Você acha que uma mosca como você pode intervir e influenciar o confronto entre mim e Mamon? Olhe atentamente para a situação atual, o que mudou. Os números significam alguma coisa? HMPH.
Não me ignore. Durante a Grande Guerra Demoníaca, lutei de igual para igual com o Deus da Luz e não fui pressionado de forma alguma, Baal bufou. Além disso, mais cedo ou mais tarde, Mamon apareceria. Não importava o quão forte Lúcifer fosse, não havia chance de vitória se ele tivesse que lutar contra os inimigos atuais e os demônios que estavam chegando. Haha, você é muito confiante, Baal. Se você acha isso, não seria ruim tentar. Claro, você tem que arriscar sua vida, Lúcifer disse sem um pingo de frustração ou nervosismo. Quando ele terminou de falar, os tentáculos rígidos que saíram de sua espada flamejante, que estavam parados há apenas um momento, mudaram de direção e voaram em direção a Baal em uníssono. Sasa 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 sasa. Foi um ataque de área ampla que não deixou espaço para escapar, pois o espaço entre os tentáculos era muito estreito. No entanto, a expressão de Baal não mudou. Ele habilmente cortou os tentáculos que se aproximavam empunhando sua Explosion Sword vermelha. Ouvi de Mamon sobre suas habilidades, Lúcifer. Estamos nos preparando para este dia há muito tempo. Quando Baal fez um movimento com as mãos, várias fissuras longas apareceram no ar ao redor dele, e outros reis demônios começaram a aparecer. Foram impressionantes 32 reis demônios. Era um número maior do que o dos reis demônios que estavam atualmente no campo de batalha. Você deve ter insegurança sobre sua liderança para trazer tantas pessoas de uma vez, Baal. Com tão baixa autoestima, você pode realmente reinar como um grande demônio no mundo dos demônios. Além disso, como é que tantos escolheram não vir? Lúcifer zombou. Porque cada um de nós tem opiniões diferentes. Alguns dos reis demônios moderados e conservadores escolheram não comparecer, Baal respondeu. Entretanto, o número de forças que ele convocou, junto com os reis demônios atualmente no campo de batalha, representava mais da metade do número dos 72 reis demônios existentes. Depois que Baal terminou de falar, Lúcifer suspirou e comentou. É uma pena, Rafael, mas acho que a discussão e a batalha com você serão adiadas para um momento posterior. Bem, olhando para a situação, não importaria se você escolhesse jogar seu destino com esses recém-chegados. Aspas reticências. Eu realmente não estou com vontade de fazer isso, respondeu o Wilk. Eles estavam planejando lutar um contra o outro, então o Wilk não viu sentido em intervir. Baal riu alto quando viu o Wilk se preparando para partir com seus reis demônios subjugados a tiracolo. O lixo e o mestre do lixo estão correndo para longe assustados. Esses idiotas sem coragem. De qualquer forma, não importa. Eu vou lidar com Lúcifer primeiro, Baal murmurou para si mesmo. Ele trouxe 33 reis demônios, incluindo ele mesmo. Era quase o dobro do número de soldados do rei demônio de Uluk. Mesmo que o grupo de Uluk tenha decidido ficar do lado de Lúcifer, Baal não estava particularmente com medo. Enquanto os 3 acampamentos ainda estavam no campo de batalha, um tornado negro como breu apareceu no espaço. Mamon estava descendo para este mundo. Uó! Ele parecia com Lúcifer na aparência, exceto pelo cabelo ruivo brilhante. Como não havia diferença significativa na magia demoníaca e no poder que emanava de seus corpos, seu poder de luta parecia semelhante. Claro, Mamon tinha 33 reis demônios ao seu lado, então, no geral, ele estava em uma posição muito mais vantajosa. Sinto muito por lutar assim, Lúcifer. No entanto, nosso confronto é inevitável, não importa como aconteça. Mamon explicou. Claro, eu estava esperando você. Mas eu não sabia que você viria de uma forma tão extravagante, respondeu Lúcifer sarcasticamente. Lúcifer olhou ferozmente para Mamon e levantou sua grande espada flamejante. Ele fingiu não se perturbar, mas a situação não parecia muito boa para ele. Lúcifer não precisava prestar muita atenção aos reis demônios de baixa patente, mas os reis demônios de alta patente, como Baal, definitivamente ficariam em seu caminho. No final, tudo irá de acordo com a vontade do Criador. Lúcifer pensou consigo mesmo. Todos aqueles que participaram do plano Odisseia no passado traíram e mataram uns aos outros por uma razão ou outra. De acordo com o fluxo, parecia que o último sobrevivente seria a alma de Rafael, o Wilk. Para restaurar o sistema que foi danificado pelo plano Odisseia, que falhou antes de ser concluído, o Wilk teve que descer como um Lorde Demônio e negar o código irregular. O código irregular era como um vírus que não podia ser destruído apenas pela inicialização do sistema. Somente Rafael foi capaz de neutralizar o código irregular através de sua alma, que tinha o mesmo código irregular impresso nela. Estou curioso para saber qual decisão você tomará no final, Rafael. Ele teria que sacrificar muitas coisas para superar o que o Azura anterior não conseguiu.
Ele teria que sacrificar sua antiga amante, Pina, e sua própria felicidade. Entretanto, Lúcifer se perguntou se Rafael conseguiria fazer isso. Não importa como eu veja, sou o ser mais apropriado para sentar no trono do Lorde Demônio, concluiu Lúcifer em seus pensamentos. Mamon, que estava tentando derrotá-lo usando o Rei Demônio, nunca teria sucesso. Não importa o que o Criador tenha projetado e planejado para o futuro, Lúcifer prometeu a si mesmo que certamente venceria neste campo de batalha. Com essa promessa e conclusão mental, Lúcifer voou em direção a Mamon com todas as suas forças. Quaeng. O confronto entre os dois demônios antigos causou uma catástrofe natural. A Terra se partiu profundamente em todas as direções, e rachaduras de fissuras espaço-temporais irromperam em várias partes do céu. Além disso, energia vermelha como plasma se espalhou em um círculo a partir do centro de seu choque. Era como se o fim dos dias tivesse chegado. Enquanto eles continuavam lutando, Baal apoiou Mamon com os outros reis demônios que vieram com ele. Mate Lúcifer. Só há um trono. Não podemos sentar lá, então temos que garantir que Mamon pise no trono. Em geral, Lúcifer e Uluk não eram muito generosos ou atenciosos com os demônios, então era fácil entender por que os reis demônios escolheriam ficar do lado de Mamon. À medida que os reis demônios se juntavam à batalha, a escala da batalha se expandia rapidamente. Du. Das fissuras dimensionais, a legião de cada rei demônio começou a surgir. Entre eles estavam demônios de alto escalão e monstros de alto nível, que eram difíceis de ver no continente Eif. Quando as forças dos vários reis demônios o cercaram de uma vez, Lúcifer os massacrou implacavelmente, estendendo vários tentáculos de seu corpo. Puuk. Os tentáculos feitos de mana abissal penetravam facilmente a armadura resistente e as barreiras defensivas dos demônios. Os demônios que sucumbiram ao ataque foram absorvidos pelos tentáculos de Lúcifer, deixando para trás apenas cascas vazias. Não seria melhor focar em mim, Lúcifer? Se você realmente quer sentar no trono do Lorde Demônio. Reticências. Lúcifer olhou para Mamon que se aproximava e saltava em sua direção. A arma de Mamon era uma lâmina crescente que emitia um brilho roxo. A tempestade de mana resultante que ele traria em seu rastro tinha poder letal. Quaeng. Mais uma vez, a Terra se dividiu ainda mais profundamente com as vibrações seguintes do choque. Era como se os céus e a Terra estivessem entrando em colapso. Como resultado, o istmo de Crobaixen se tornou um inferno na Terra. Na costa distante, a água do mar estava agitada, e uma chuva negra caía do céu como se houvesse um buraco perfurado no céu. Enquanto isso, as fissuras do espaço-tempo se expandiram mais e mais. A aparência dos objetos se tornou alongada e esticada. Além disso, as fissuras instáveis começaram a se deformar, causando explosões de plasma. Se as coisas continuarem assim, este mundo pode realmente acabar. Naquele momento, outra lacuna negra apareceu. Lilith e seus seguidores apareceram. Algo interessante está acontecendo. Os arcanjos que tinham intenções compartilhadas há muito tempo finalmente caíram. Vocês agora apontaram suas armas um para o outro. Lilith calmamente declarou. Reticências. Lilith, Mamon sussurrou baixinho. Então, você também apareceu. Com seus cães leais a tiracolo, pelo que vejo, respondeu Lúcifer. Lúcifer e Mamon demonstraram total hostilidade em relação a Lilith. Ela foi uma das principais razões pelas quais o plano Odisseia falhou no passado. Eles não alcançaram seu objetivo porque Lilith incitou Cruella a tocar no conhecimento proibido e a operar a arca do conhecimento de acordo com sua vontade. Quando um inimigo comum apareceu, os dois demônios antigos interromperam a batalha e olharam para Uluk. Rafael, mate Lilith. Ela é uma bruxa que se tornará uma barreira assustadora no futuro. Se você não lidar com ela agora, vai se arrepender muito, sugeriu Lúcifer. Precisamos resolver nossas diferenças, então só você pode fazer isso, acrescentou Mamon. Reticências. O Uluk ficou completamente pasmo. Os caras que queriam matá-lo há pouco estavam lhe pedindo um pedido absurdo. No entanto, ele não podia negar que isso era vantajoso para ele no final. Lilith, ouvi dizer que você está planejando sacrificar nós, reis demônios, para colocar o Lorde Demônio que você quer no trono. Bem, você não poderá mais fazer o que quiser. Você morrerá para nós aqui, gritou um rei demônio. Os 33 reis demônios, incluindo Baal, que estavam do lado de Mamon, atacaram Lilith primeiro. Era uma força bastante ameaçadora, mas Lilith sorriu levemente, como se isso não fosse nada. Eu? Morrer? Haha. Parece que vocês não entendem realmente a situação. Seu destino coletivo já foi decidido.
Do momento em que Lúcifer e Mamon seguraram suas armas, seus destinos foram selados. Lilith gritou. Lilith escolheu o Wilk, não Lúcifer ou Mamon. Tudo e todos eram apenas a base para seu crescimento. Assim, ela desceu pessoalmente ao mundo com seus seguidores. Ela finalmente estava implementando o plano que vinha traçando há muito tempo. Xixi. Um enorme campo magnético se formou ao redor de Lilith e cobriu os arredores. Demolição negra. Uma barreira poderosa que absorveu toda a magia dentro da área de lançamento dos feitiços foi lançada. Era muito mais dominante em poder e escala do que o Absorber Trigger de Wilk. Kelk. Os reis demônios, que tinham corrido em sua direção com grande energia há pouco, torceram seus corpos com expressões dolorosas. Eles eram como pássaros com asas quebradas. Então Aleister, que estava ao lado de Lilith, falou com um sorriso de serpente fixo no rosto. Hahaha, como vocês gostam disso, reis demônios. Esta é minha alquimia suprema. Vocês agora serão oferecidos no lindo altar como sacrifícios vivos para o Lorde Demônio. Kelk. Aleister, aquele maldito alquimista bastardo. Baal disse enquanto cerrava os dentes de raiva. Ele sabia sobre a Black Demolition, mas não sabia que seu poder e influência seriam tão grandes. Lilith parecia ter ajudado Aleister a melhorar o Black Demolition. Até Baal, o primeiro rei demônio ranqueado, não conseguia controlar seu próprio corpo de se contorcer de dor. Algo continua indo em uma direção estranha, pensou o Wilk. Enquanto todos estavam nervosos, o Wilk observava a situação atual se desenrolar de uma distância confortável. Claramente, Lilith era uma adversária da qual ele deveria ter cuidado. No entanto, muitos dos planos dela foram úteis para ele. Em primeiro lugar, o conteúdo do plano em si tinha como objetivo promovê-lo para se tornar o Lorde Demônio. Se eu subjugar todos eles, terei 50 dos 72 reis demônios, certo? O Wilk pensou. Além disso, Baal, o número 1 no ranking, estava incluído no grupo, então reunir os reis demônios restantes seria bem fácil. Claro, alguns dos reis demônios de alto escalão, como Agares, que estava em segundo lugar, não estavam aqui, mas a maioria deles eram reis demônios moderados que entenderiam a situação em que estavam. Ao contrário do grupo de Baal, Agares e os reis demônios moderados eram seres com os quais ele podia se comunicar até certo ponto. Primeiro, terei que aproveitar ao máximo a oportunidade atual. Não havia razão para recusar o presente de Lilith só porque ela era sua inimiga. O Wilk tinha uma expressão calma enquanto apontava Lemegeton na direção dos reis demônios presos. Capítulo 242 O Diabo do Abismo 3. Olá tio! Um por um, os indefesos reis demônios se transformaram em fumaça preta e foram sugados para dentro de Lemegeton. Vendo isso acontecer, Lilith riu loucamente enquanto dizia. Ho. Sim, engula tudo. Um delicioso sacrifício para o verdadeiro Lorde Demônio. Se ele se tornar o Lorde Demônio, você acha que estará seguro? Você provavelmente é o primeiro de nós a ser despedaçado. Baal exclamou. Você continua tão divertido quanto sempre, Baal. Aquela criança precisa de mim. Só eu posso impedir que o poder demoníaco dentro dele corra solto e tome conta de sua consciência, ela respondeu vagarosamente. Lilith era uma bruxa que sabia lidar habilmente com magia abissal. Enquanto ela reclamava, o Wilk fez uma pergunta com uma cara confusa. Você pode controlar os poderes demoníacos? Sim, Rafael. Eu estava interessado nisso antes mesmo de vocês, arcanjos, fazerem o plano Odisseia. O Graal profano de Lilith foi um dos artefatos resultantes de seu interesse. Ela estava estudando o abismo por um longo tempo. Embora ela não tenha conseguido se tornar uma Demon King, ela conseguiu exercer os poderes do abismo até certo ponto. Portanto, ela acreditava de todo o coração que o Wilk nunca seria capaz de abandoná-la. Ao ouvir a explicação de Lilith, Baal balançou a cabeça e murmurou. Droga, eu não pensei que as coisas iriam acabar assim. Foi o primeiro passo em falso público do primeiro colocado Demon King. Também foi muito embaraçoso. Atualmente, Mamon estava lutando com Lúcifer, então ele não podia fazer nada sobre os reis demônios capturados. Seus poderes demoníacos e mana também estavam diminuindo. Sinto muito, Baal. Eu não sabia que você seria selado tão facilmente por Lemegeton, o Wilk disse sarcasticamente. Esse filho da puta, Azura. Baal rosnou enquanto olhava ferozmente para o Wilk. Se ele pudesse enfrentá-lo de forma justa, cara a cara, ele poderia facilmente cuidar de um ser tão fraco. Ele sentiu que era muito injusto admitir uma derrota dessa forma. Helena, que estava atrás de Wilk, perguntou. Você não vai lutar com Lilith?
Ela vai tentar te usar mais tarde. Vai ser difícil manter um relacionamento amigável, mesmo que ela esteja te tratando bem agora. Bem, isso deve ser visto. Estou disposto a esperar para ver, ele respondeu. Se fosse Aleister, ele atacaria sem hesitação, mas Lilith era outro problema. Ele não tinha nada a ganhar atacando-a agora. Ela ajudou em seus esforços coletando o material restante do Anel do Arco-Íris de 7 cores do leste e coletando as marcas do Clã Dragão. As ações de Lilith eram contrárias às de Aderia Rodinos, que se concentrava apenas na vigilância e no controle por medo de Ulk ser consumido por seus poderes demoníacos. Lilith provavelmente se sentiu confortável em ajudá-lo porque estava confiante em controlá-lo caso ele perdesse o controle sobre seus poderes. Claro, como Helena disse, seria difícil para ele manter um relacionamento amigável com Lilith, mas valia a pena usá-la para seu benefício agora. Você não vai me vender para Lilith, certo? Espero que você só esteja me provocando sobre todo o discurso da bruxa da aniquilação, Helena disse com um tom de voz ligeiramente nervoso. É divertido provocar você, mas não se preocupe, não irei tão longe, respondeu Ulk. Lilith e Aderia Rodinos. Não havia necessidade de tomar partido. De qualquer forma, ambos estavam tentando usá-lo para seus próprios propósitos. Embora o objetivo de Aderia Rodinos fosse semelhante ao objetivo que ele perseguia, seus interesses não coincidiam completamente. Ulk tranquilizou Helena e trouxe Lemegeton para o seu lado. Os 33 reis demônios estavam agora completamente selados. Ele decidiu não lutar contra Lilith, então apenas Lúcifer e Mammon restaram. Parece que nosso velho amigo vai deixar Lilith em paz, comentou Lúcifer. Todos os reis demônios que estavam do meu lado foram selados. Acho que somos os próximos, Mammon seguiu. Lúcifer e Mammon, que lutavam ferozmente um contra o outro há apenas um segundo, trocaram palavras e olhares cúmplices. Se as coisas tivessem acontecido assim, tudo teria sido em vão. Parecia preferível adiar o duelo e lidar com a questão em questão. Quando os dois demônios antigos decidiram unir-se, Lilith deu uma ordem a Aleister. Invoque-o agora. É hora de dedicar aqueles apóstolos do Apocalipse ao altar dos demônios. Como você ordenar, Lilith, Aleister respondeu obedientemente. Os 4 apóstolos do Apocalipse aos quais Lilith frequentemente se referia eram os 4 arcanjos que se juntaram a Rafael durante o plano da Odisseia. No passado, Aleister chamava Alice e Logan de apóstolos, mas isso não era porque eles eram arcanjos, mas porque ele precisava que eles se sentissem especiais para usá-los apropriadamente. Considerando tudo, foi um pequeno desperdício se livrar de Logan. Se tivesse tempo de sobra, Aleister teria sido capaz de desenvolver Logan em uma figura maior. No entanto, como a intervenção do Criador começou a sério, Logan foi facilmente descartado. Aleister até deu a Logan um rifle de precisão que ele mesmo projetou. Ao criar um círculo mágico para invocar os monstros do abismo, Aleister ficou triste porque sua criação não pôde ser usada com todo o seu efeito. Mas ainda há uma pessoa que pode usá-lo. No Império Teresiano Oriental. Senhor da Luz Marcos. Se ele conseguisse trazer Marcos para o culto das bruxas, seria algo pelo qual ansiar. Enquanto Aleister sorria maldosamente com suas maquinações, ondas de chamas azuis e um raio roxo em forma de meia-lua voaram em sua direção. Lúcifer e Mammon estavam tentando interferir no processo de invocação. Mas a tentativa foi facilmente bloqueada por um vórtice escuro criado por Lilith. Quang. O mana abissal que ele havia absorvido anteriormente dos 33 reis demônios foi o suficiente para resistir e finalizar o processo de invocação. Lúcifer e Mammon tentaram bloquear o processo de invocação através de combate corpo a corpo, mas era tarde demais. Kuo. Do círculo mágico recém-criado no ar, um Leviatã, que parecia uma cobra marinha, estava empurrando sua cabeça para fora do círculo. O Leviatã era o monstro abissal de mais alto nível que existia. Assim como Lúcifer e Mammon, ele vivia no abismo, então não sofria danos de muitas armas ou magias. Eu não esperava ver isso aqui, comentou Lúcifer. Lidar com Lilith e Rafael vem primeiro. Não será tarde demais para lidar com o Leviatã depois, Mammon declarou. Era uma situação desfavorável, então eles rapidamente tomaram sua decisão. Lúcifer e Mammon deram uma última olhada no Leviatã voador enquanto ele aparentemente nadava no ar do círculo escuro. O monstro era grande o suficiente para cobrir toda a área ao redor. O veneno do abismo e a magia que emanava de seu corpo não podiam causar nenhum dano a eles, então não era uma existência ameaçadora, contanto que evitassem a cabeça e a cauda com cuidado. Enquanto os dois demônios antigos voavam para longe do Leviatã em direção ao grupo de Lilith, Aleister e as outras bruxas começaram a lançar ataques de magia de fogo.
Quaquaquaquaquaquang. Quaquaquaquaquaquang. Quaquaquaquaquaquaquang. Um show de fogos de artifício aconteceu no céu e no mar, onde a luz refletiu na superfície do mar. Entretanto, esses ataques de magia de chamas não foram suficientes para derrotar os demônios antigos. Mais uma vez, a demolição negra aprimorada foi ativada. Xixixixixixi. O feitiço secreto que deixou os 33 reis demônios indefesos foi usado mais uma vez por Aleister. O feitiço teve um efeito significativo em Lúcifer e Mamon. Kelk. É poderoso. É claro que esse único feitiço por si só seria impossível de parar completamente os dois demônios antigos. CHWAA. A barreira em forma de esfera foi lindamente destruída por um golpe da espada flamejante e da lâmina da lua crescente púrpura. Naquele momento, Ulk apareceu atrás dos dois demônios antigos junto com seus reis demônios subservientes. Eu vou tirar suas vidas. Ele estava cumprindo a missão épica que recebeu após derrotar o antigo demônio Harpes. Para receber sua recompensa, ele teve que matar esses dois caras com as próprias mãos. Claro, ele sabia que tudo isso era projeto do Criador, mas... de qualquer forma, eles vão interferir nos meus planos se eu deixar. Não havia outra escolha para ele a não ser alcançar o trono do Lorde Demônio. A principal crença de Ulk era que os rivais deveriam ser excluídos quando surgissem oportunidades. Enquanto os reis demônios restringiam os movimentos de Mamon, Ulk balançou Versérios em direção a Lúcifer. Este foi seu segundo confronto com Lúcifer. Não importa o que acontecesse, durante esse iminente confronto de armas, ele precisava superar seus limites. Assim como ele fez quando derrotou o antigo demônio Harpes da última vez. Quaaeng. Os céus e a terra tremeram intensamente quando Versérios irradiou fumaça negra ao colidir com a grande espada flamejante de Lúcifer. Ao mesmo tempo, Ulk sentiu uma dor intensa. O choque percorreu todo o seu corpo e sacudiu todos os seus ossos até que eles se quebraram. Seus órgãos começaram a sangrar por dentro e sua consciência ficou turva. Eok. As limitações do corpo humano. Apesar de protegido pela magia do abismo, seu corpo feito de pele humana era muito fraco. Enquanto Ulk cambaleava, Lúcifer aproveitou a oportunidade. Agora, morra já, Rafael. Um momento de desespero. Ulk evitou por pouco o golpe de espada de Lúcifer com um feitiço de teletransporte. Calça. Calça. Embora a temperatura ao redor estivesse congelante devido aos icebergs no mar, o suor escorria de sua cabeça como chuva. Ele escapou do último golpe por uma margem muito estreita. Se ele tivesse se movido um pouco mais tarde, sua cintura teria sido cortada pela espada flamejante. Não há como vencê-lo? Ele relembrou a época em que derrotou Azura e Harpes. Ulk relembrou a sensação de algo profundo dentro dele despertando. Era necessário que ele recriasse a mesma sensação mais uma vez. Enquanto Ulk se preparava para o próximo ataque, Lilith sussurrou em sua mente. Remova outro selo de Versérios. Então você pode derrotá-los. Aspas reticências aspas. Essa foi a melhor opção a tomar nessa situação terrível. Ulk tentou usar seus poderes demoníacos para libertar Versérios. Vai ó. Um redemoinho escuro como breu envolveu Versérios. O impulso foi tão intenso que o mar próximo de chamas azuis foi imediatamente extinto. A nebulosa roxa que cobria o ar ao redor também estava se afastando do vórtice escuro como breu. Queijo. Ulk sentiu sua consciência sendo gradualmente engolida por um mar negro. A liberação de outro selo parecia ser demais para ele suportar naquele momento. No entanto, Ulk não desistiu e focou sua mente em controlar seus poderes demoníacos. Eles vazaram por seu braço e para dentro de Versérios. Depois de um tempo. Bang, 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 bang. À medida que seu coração começou a bater violentamente, sua circulação sanguínea começou a girar cada vez mais rápido. O que é isso? O que está acontecendo? Ele nunca havia experimentado essas mudanças corporais antes. Seus poderes demoníacos capturaram sua consciência e restringiram suas ações, e uma energia vermelha desconhecida começou a emanar de seu corpo. Eok. E mais uma vez o sangue saiu de sua boca. Só então o Ulk sentiu que algo estava errado. Os poderes demoníacos que carregam mana abissal estão soltos. Versérios mudou de uma lança longa para uma grande espada. Ao mesmo tempo, mana fluiu para dentro de seu corpo como um louco. O corpo de Ulk não aguentou, então ele começou a ter uma convulsão severa. Eca! Esta foi a primeira vez que Versérios saiu do controle. Assim, Ulk ficou completamente perdido.
enquanto ele lutava com os poderes demoníacos pelo controle de seu próprio corpo. Opa! A espada flamejante de Lúcifer caiu sobre sua cabeça. Meu corpo não se move de acordo com minha vontade. O Wilk estava em um estado de impotência. Era a tal ponto que ele não conseguia nem conjurar teletransporte. Ao vê-lo em perigo, Helena e Arhen, que estavam entoando feitiços divinos, levantaram seus cajados no ar. Clarão! Uma barreira de arcanjo, feita de pura luz branca com flashes deslumbrantes, envolvia Lúcifer. Mas nem mesmo a magia das santas e dos sábios foi suficiente para deter Lúcifer. Quad-Doik! A barreira do arcanjo rachou e depois se estilhaçou como vidro. Ela se desfez sem que Lúcifer levantasse um dedo. Ele a destruiu apenas com sua vontade. Quem vocês pensam que eu sou, humanos? Eu não vou sucumbir aos seus truques tolos. Antes de cair nas profundezas do abismo, ele era o arcanjo Lúcifer. Era natural que a barreira de um arcanjo não fosse capaz de contê-lo. No momento em que Lúcifer ignorou os outros e se moveu para dar o golpe final em Wilk. Saahaha! Lilith havia se transportado na frente dele. Capítulo 243 O Diabo do Abismo 4. Eu sabia que você se juntaria, Lilith, Lúcifer rosnou enquanto Lilith evitava seus golpes enquanto segurava o Wilk. Lilith respondeu friamente sem olhar para trás. É porque ele é mais valioso que você. Sua mão branca acariciou o poder demoníaco caótico de Wilk. Então, como uma mentira, seus poderes demoníacos se acalmaram. Os dedos de Wilk começaram a tremer e depois a se mover. Eka! Espere um minuto. Fique calma. Esta irmã mais velha vai te deixar ainda mais forte, ela disse em uma voz suave. Lilith sabia que Wilk entraria em coma se liberasse outro selo de Versérios. No entanto, ela sugeriu que ele tomasse essa atitude para que ela pudesse ajudá-lo diretamente, como estava fazendo agora. Já que o Criador havia começado sua intervenção neste mundo, ela tinha que garantir que Wilk crescesse e se tornasse o próximo Lorde Demônio o mais rápido possível. Satil-Ak. Os poderes demoníacos, mana de Versérios começaram a ser absorvidos gradualmente pelo corpo de Wilk. Vendo isso, Lúcifer cerrou os dentes e avançou contra Lilith. Você acha que será tão fácil impor sua vontade? Ele gritou. Aleister, pare-o, ela ordenou calmamente. Lilith deu uma ordem a Aleister sem nem mesmo olhar para Lúcifer. Uma sombra negra logo apareceu e impediu que Lúcifer se aproximasse. Sim, Lilith. Vou arrastar o máximo de tempo possível, Aleister respondeu obedientemente. Saia do meu caminho, seu servo inútil. Lúcifer gritou enquanto franzia a testa. Ele rapidamente sacou sua espada flamejante e atacou Aleister. Entretanto, Aleister, que se transformou em uma sombra negra, evitou facilmente o golpe e contra-atacou imediatamente. Opa! Uma rajada de vento negro, com várias ondas de vento tão afiadas quanto o fio de uma lâmina, avançou em direção a Lúcifer de todas as direções, não permitindo que Lúcifer avançasse. Frustrado pelo ataque de Aleister e o arrastar do tempo, Lúcifer lançou-se ao Faz. Uma grande onda de gelo apareceu e disparou em direção a Aleister. Sua A. Ele estava planejando se aproximar de Lilith empurrando Aleister para longe com ondas de chamas azuis e geladas. Entretanto, Aleister entendeu sua intenção e trouxe o Graal profano de Lilith. Certa vez ele jogou o Graal profano de Lilith no mar de gelo. Olá, tio! As numerosas chamas de gelo azuladas ficaram pretas e começaram a se mover sob o controle de Aleister. Como resultado, as ondas que vinham em sua direção repentinamente mudaram de direção e atingiram Lúcifer ao contrário. Estrondo. Lúcifer rapidamente lançou sua barreira defensiva, que queimou violentamente com chamas negras. Enquanto tentava resolver rapidamente a situação e se aproximar de Lilith, Lúcifer foi contra-atacado. Enquanto isso, Lilith continuou a injetar o poder demoníaco, mana de Versérios em Wilk. É isso por enquanto. Você tem que absorver o resto depois. Essa irmã mais velha não pode fazer tudo por você, Lilith explicou calmamente em um tom maternal. Depois de terminar seu trabalho, Lilith piscou para o Wilk. O Wilk imediatamente sentiu arrepios por todo o corpo. Um ancestral dos humanos modernos está dando em cima de mim. Claro, ele próprio foi o arcanjo Rafael em sua vida passada, mas ainda não estava muito feliz com a situação atual. Quando Lilith saiu, o Wilk moveu lentamente o corpo para se levantar. Felizmente, não há restrições de movimento. Talvez, graças à absorção do poder, mana de Versérios, suas feridas internas durante a luta contra Lúcifer tenham sido completamente restauradas. Não havia sinais de que seus poderes demoníacos estivessem desenfreados novamente.
O Wilk agarrou e levantou Versérius, que mudou sua forma para uma grande espada, com ambas as mãos. Tenho que terminar o que comecei. Ele tinha que eliminar Lúcifer e Mammon de uma vez por todas. Quando o Wilk entrou na briga, Aleister, que estava bloqueando Lúcifer a todo momento, se afastou. Usamos bastante tempero, então cozinhe bem, abençoada por Lilith, afirmou Aleister. Aspas reticências aspas. No momento, ao ouvir seu comentário absurdo, o Wilk sentiu uma profunda vontade de cortar Aleister primeiro, mas ele resistiu. Mais tarde, quando o Wilk empunhou Versérius e atacou, Lúcifer avançou para revidar o golpe sem hesitação. Quaeng! Com um rugido, as grandes espadas de ambos os lados atacaram. Lúcifer foi ligeiramente empurrado para trás. Kelk! O Wilk ficou mais forte do que antes. O Wilk não vomitava mais sangue fresco da boca após um confronto, nem sentia nenhuma dor aguda no corpo. Isso deve ser suficiente. Não havia razão para ele estar em desvantagem se usasse suas habilidades e capacidades corretamente. O Wilk aguçou seu senso de batalha e gradualmente dominou Lúcifer. Kelk! Ei, Mammon! O que você está fazendo? Você está tendo dificuldades por causa dos reis demônios lixo. Lúcifer gritou em frustração. Cale a boca, Lúcifer. Eu tenho lidado com o resto dos caras até agora, Mammon bufou. Além dos reis demônios, Mammon estava impedindo os seguidores de Lilith e os demônios abissais. Quando Lúcifer estava rangendo os dentes. Hora de morrer, Lúcifer, disse o Wilk enquanto abria uma brecha e balançava Versérius. Ao mesmo tempo, ele expandiu o espaço absoluto de Azura para cobrir os arredores. Lúcifer previu que seu fim era iminente. Talvez eu tenha feito mais do que posso mastigar. De algum momento em diante, Lúcifer começou a agir apenas por seus próprios motivos egoístas, não por uma causa maior. Após cair nas profundezas do abismo, seu corpo e mente foram corrompidos. Nesse sentido, o Wilk ainda manteve a consistência, mesmo tendo herdado os poderes demoníacos do Lorde Demônio anterior. Lúcifer não pôde deixar de aplaudir a consistência incrível de Wilk. Certifique-se de atingir o objetivo desta vez, Rafael. Ele rezou para que outro ser egoísta e maligno como ele nunca mais aparecesse neste mundo quando o plano Odisseia fosse concluído. Enquanto desejava o sucesso de Wilk em seu coração, Lúcifer fechou os olhos. Puuk! As chamas negras de Versérius se espalharam ao redor da lâmina enquanto o coração de Lúcifer era perfurado. Ao mesmo tempo, Lúcifer se transformou em cinzas e perdeu a forma. Com sua morte, uma série de mensagens do sistema vieram à mente de Wilk. Você derrotou o antigo demônio Lúcifer. Você adquiriu o Anel de Gelo. Progresso da missão do demônio abissal, 2/3. Como esperado, Lúcifer lhe deu a habilidade de atributo Gelo por meio de um artefato. Wilk colocou o Anel de Gelo no bolso e imediatamente voou em direção a Mammon. Só sobrou um cara. No confronto anterior, sem saber se Mammon se juntaria, Wilk havia eliminado Andivaranaut com antecedência. Andivaranaut era o artefato que continha parte dos poderes de Mammon. Era o artefato que ele havia obtido anteriormente da tumba de Valkyrie Brynhild. O artefato tinha o poder de tornar o sujeito egoísta ou cego. No entanto, quando Wilk usou a habilidade de observação que ele tinha do título Herói Mítico no artefato, ele recebeu uma missão incrível. Nova conquista. Nome: Caminho da Imortalidade. Tipo: Lenda. Conteúdo: reforce Andivaranaut com os seguintes itens como materiais. Material: Anel de Chamas do Lótus Vermelho, Anel de Gelo do Gelo, Anel de Vento de Zaun. Outros: nenhuma nova tentativa após falha. Felizmente, o conteúdo da atual missão do Demônio Abissal e desta se sobrepõem muito. Em geral, no caso de uma missão, ela dá uma recompensa superior à dos materiais que a consomem, então o saque obtido ao capturar os 3 demônios antigos não seria desperdiçado. Para obter o último material, o Anel do Vento de Zaun, Wilk levantou Versérius e balançou em direção a Mammon com vigor. Olá! Uma tempestade de chamas negras começou a circular ao redor de Mammon. Vendo o aparecimento dessas chamas negras, Mammon olhou para o Wilk com uma expressão confusa. E espera! Rafael, eu quero negociar com você. Se você me salvar. Cale a boca. As negociações eram possíveis quando ambos os lados tinham algo a ganhar e proteger. As negociações eram inúteis quando um lado tinha uma posição extremamente vantajosa. O Wilk não hesitou e atingiu Mammon com um golpe forte. Quaeng! Com um som estrondoso, Versérius cortou a franja de luz roxa que cercava a arma de Mammon. Ao mesmo tempo, a lâmina da lua crescente de Mammon quebrou e a paisagem ao redor escureceu temporariamente.
Foto. Sua arma não tem chance contra os Versérios atuais. Era uma arma exclusiva de um Lorde Demônio. No futuro, se ele o abrisse mais uma ou duas vezes, ele se tornaria uma arma completa. A menos que ele trouxesse uma arma transcendente, como a arma Ragnar, Mammon não seria mais capaz de confrontar o Ulk. Em pouco tempo, Versérios destruiu a lâmina da lua crescente de Mammon. Fatiar. Apesar da ajuda de Lilith, o Ulk ainda estava satisfeito com o resultado. O Ulk deu o golpe final com Versérios, deixando Mammon desaparecer do mundo em uma nuvem de poeira cinza. Você derrotou o demônio antigo Mammon. Você adquiriu o Anel do Vento de Zaun. Missão épica, a missão do demônio abissal foi concluída. Classe oculta, quebrador de regras é dada como recompensa por completar a missão. Quebrador de regras. Só de olhar para o nome, o Ulk pensou que estaria adquirindo algumas habilidades interessantes. Enquanto as expectativas internas de Ulk cresciam, o rei demônio Dantalion se aproximou e sussurrou. Azura, parece que uma briga começou ali. Aspas reticências. Quando ele virou a cabeça, viu o grupo de Lilith lutando com os membros de Aderia Rodinos. Talvez o grupo de Lilith estivesse tentando roubar o Santo Graal que Helena possuía. O Ulk interveio imediatamente na batalha para proteger Helena e Arhen. Não toque neles. Se você continuar lutando, eu não vou ficar parado, o Ulk avisou severamente. Kelk. Você recebeu o favor de Lilith. Parece que subiu à sua cabeça. Trívia, a bruxa do orgulho que estava na posição de liderança, gritou com o Ulk enquanto cerrava os dentes. Ela não gostou da atitude descarada de Ulk. Embora Lilith cuidasse dele constantemente e enviasse chamadas de amor, o Ulk sempre ficava do lado de Helena. No entanto, Lilith apenas apertou sua mão com um olhar de que ela estava bem. Bem, não tem jeito. Vou voltar hoje. Mas cedo ou tarde, chegará o dia em que nos encontraremos novamente, então fique mais forte, Lilith disse. Aspas reticências aspas. Quando Lilith anunciou sua intenção de recuar, as bruxas restantes recuaram fervendo de raiva. Helena suspirou de alívio quando o grupo de Lilith desapareceu. Ufa! Quase perdi o Santo Graal. Eu poderia ter me tornado uma bruxa de verdade. De qualquer forma, obrigada pela ajuda, disse Helena aliviada. É natural para mim te salvar. Você ainda tem valor, o Ulk respondeu secamente. Sem a ajuda de Aderia Rodinos, seria difícil para ele prosseguir com a jornada épica. Além disso, nada de bom resultaria de Lilith obter o Santo Graal. Quando o Ulk respondeu friamente, Helena franziu a testa e aguçou os olhos. Droga! Machucaria você dizer algo caloroso e encorajador em um momento como esse. Você é realmente um homem sem modos. Você está esperando muito, bruxa da aniquilação. Quantas vezes você já disse palavras calorosas para os outros enquanto possuía o título de santa? Helena era a santa mais grotesca que o Ulk já conhecera. Ela provavelmente foi perseguida por bruxas e fanáticos no começo da infância. Isso explicaria por que ela era tão metida. Enquanto o Ulk explicava seu ponto, Helena gemeu e torceu a mão no ar. Não me ataque pessoalmente. Mesmo se eu tivesse sido criada em um ambiente normal, minha personalidade seria assim, ela gritou com uma voz ligeiramente trêmula. Acho que você nunca vai se casar. Bem, você pode se casar apenas no nome, como a filha do imperador, o Ulk respondeu. Como a princesa? HMPH. Se as coisas fossem um pouco diferentes, eu seria a única vivendo luxuosamente, como Eleanor agora. Eu provavelmente estaria caminhando em um jardim de flores com príncipes lindos. Helena disse enquanto sua voz sumia. Ela começou a cair em seu devaneio. Ela subconscientemente colocou as mãos no peito e seus olhos começaram a brilhar. O Ulk suspirou e agarrou a mão dela. Imagine o que quer que você esteja imaginando quando for dormir. É hora de fugir. Como resultado do tumulto, grandes tropas estavam chegando de todos os lados. A missão universal enviada a todos, para derrotar os 72 reis demônios, provavelmente também teve algo a ver com isso. Como ele se parecia com Lúcifer e Mammon, esses retardatários provavelmente o considerariam seu alvo, pois não sabiam as circunstâncias dos eventos que aconteceram. Para onde você está correndo? Está bloqueado em todos os lugares, Helena perguntou. Onde? No céu, é claro, o Ulk respondeu. O Ulk colocou os dois homúnculos encapsulados em gelo e o inconsciente Cadiz em um morto-vivo do tipo voador. Arhen cavalgaria com ele em cima da águia de 3 pernas. Enquanto tomava as medidas de fuga adequadas, o Ulk jogou Helena em cima de Pégaso e o fez voar para o céu. Ele podia ouvir os gritos distantes de Helena enquanto ela gritava a plenos pulmões.